Vamos nessa então, nós vamos abrir o 3 em 1 de hoje com o panorama dos principais pré-candidatos à presidência da República para a eleição de 2022. Não poderia ser diferente, gente. Olha só, o ex-presidente Lula e o atual mandatário brasileiro Jair Bolsonaro, o atual foco é a conquista de votos ou parcerias. Sabem onde? No Nordeste, o segundo maior colégio eleitoral do país. Após o veto de 92 filiados, apoiadores do governador João Dória antes das prévias do PSDB, seguidores do governador de São Paulo reagem e tentam uma atitude reversa contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pela vaga no partido para a eleição do ano que vem. E a grande novidade do dia que a gente traz aqui para vocês é a pesquisa que foi divulgada hoje pelo grupo XP e PESP, que aparece justamente na tela agora para você. Produção, coloca na nossa tela, por favor, o resultado dessa pesquisa, justamente para que a gente possa ver. Não temos ainda, daqui a pouquinho, então, a gente entra com todos os dados bem apurados para a gente. Em seguida, a gente fala e conversa justamente sobre isso. Olha, gente, a alternativa que o PSDB tem em relação ao ex-presidente Lula e o presidente da República seria João Dória ou Eduardo Leite. Mas existe justamente essa candidatura, essa possível candidatura do ex-ministro, ex-juiz e agora político Sérgio Moro, que embaralha um pouco o jogo. E eu quero saber de vocês a avaliação justamente sobre essa pesquisa. Tenho dado, minha querida Bruna Torlai, que me chamou bastante atenção, que é o seguinte: nessa pesquisa foram divulgados 2 cenários diferentes, com a candidatura de Sérgio Moro e sem a candidatura de Sérgio Moro. Se a gente for analisar sem a candidatura do Moro, a somatória da porcentagem de intenção de voto dos candidatos à presidência da República somam 22%, ou seja, menos do que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro tem algo em torno de 25%, 28%. Quando o Moro entra com uma candidatura, essa somatória salta, se eu não me engano, para 28%, 29% de todos os candidatos que não são nem Lula, nem Bolsonaro. E o Bolsonaro fica com uma quantidade menor de intenção de votos do que esses candidatos. Como é que você vê essa entrada do Moro? Como é que você vê a representatividade do Moro em âmbito eleitoral? E como é que você vê a postura do Bolsonaro daqui para frente? Olha, Paulo, você sabe que hoje no programa 60 Minutos da Jovem Pan, entre 3 e 4 horas da tarde, justamente eu estava analisando essa questão ali, né? Que a somatória de todos os candidatos da terceira via não necessariamente representa um possível percentual que se possa atribuir à terceira via. Por quê? Porque você tem perfis ali na terceira via que são radicalmente distintos e que não falam ao mesmo eleitorado. Então, por exemplo, um Rodrigo Pacheco, um Sérgio Moro são considerados direitistas insuportáveis para o eleitorado do Ciro Gomes, né? Então, esse tipo de coisa que a gente tem. E o Ciro Gomes ainda é um nome importante. Então, se você pensar que os votos de um não necessariamente iriam para o outro, assim como, é claro, um eleitor do Moro pode até votar no João Dória, mas o eleitor do Moro não necessariamente votaria no Ciro Gomes, numa Simone Tebet. Então, é isso que a gente tem que ver. A terceira via, ela apela ainda a uma ala da sociedade que ela é muito sensível ao discurso identitário. E o problema do discurso identitário é que ele separa as pessoas. E, nesse sentido, é complicado a gente somar os percentuais da terceira via. Eu fiz esse exercício e comecei a ver que era impossível, porque os votos de um não necessariamente iriam para os de outro. Contudo, eu acho muito interessante você chamar atenção para o fato de o Moro embaralhar a eleição. Como eu disse ontem, eu acho sim que o Moro atrapalha o Bolsonaro. Atrapalha em que sentido? O Moro, ele chama a atenção daquele eleitor que é radicalmente antipetista, porque ele é muito sensível ao discurso anticorrupção. E entre Moro e Bolsonaro, esse eleitor pode ficar com Sérgio Moro. Então, nesse sentido, eu acho que o Moro tem, sim, muito mais força política do que todos os outros da terceira via juntos, tá? E apesar de ele ser inábil, como o Serrão já destacou aqui inúmeras vezes, apesar de ele não ter vocação para política, ele tem sim uma ala da sociedade que simpatiza muito com ele. E no Paraná, em Curitiba, ele ainda mantém todo aquele seu status, tá? Ele é muito querido por lá, e eu não acho que seja inteligente, né, desprezar a força política do Sérgio Moro, embora entre os conservadores ele seja aí considerado um traidor e alguém inviável, né?
Mas mesmo assim, Paulo, o Sérgio Moro, ele muda sim os números. Eu quero ouvir o nosso Rodrigo Constantino justamente sobre isso, Consta. E também tem uma novidade que eu acho, não sei se todos estão sabendo da nossa audiência, aqueles que nos acompanham nas várias plataformas aqui da Jovem Pan, mas justamente a partir do ano que vem, né, Consta, tem uma mudança nas regras de divulgação de pesquisa que os institutos agora vão ser obrigados a apresentar as suas metodologias, questionários, enfim. Isso faz a diferença para a gente também poder fazer uma boa análise, né? Pois é, Paulo, eu ia começar exatamente fazendo a minha ressalva de sempre. Ainda mais com a distância que estamos das eleições, eu não levo muito a sério para efeito de análise de que, mesmo que seja uma fotografia, né, e não um filme, de que a fotografia é muito realista que temos hoje, com base nessas pesquisas que telefonam para 1.000 pessoas. Eu acho que o mundo mudou muito, eu acho que essas metodologias precisam ser trazidas à luz de forma transparente e às vezes a forma de quem pergunta, isso pode fazer diferença, né? Nós estamos falando de 1.000 pessoas pessoas ali que ligam, sondam, né? Fazem de uma forma provocada ou de uma forma aberta, totalmente aberta para ver em quem votaria e por aí vai, induzida ou não, que é o nome técnico. Nas redes sociais, claro que também é uma bolha, né? São mais de 100 milhões de eleitores que nós estamos discutindo no Nordeste, por exemplo, muitos locais ali têm uma realidade econômica diferente, às vezes o povo não tem nem muito acesso ainda a essas redes sociais, mas vamos lá, né? Nas redes sociais, um número me chama a atenção, mais do que essa questão de somar todos ali da terceira via, como você colocou, e acho que a Bruna apontou bem que a terceira via, entre aspas, bate cabeça e um bica o outro, quando tira o denominador comum, né? Sou a alternativa a essa polarização da esquerda e da direita, do Lula e do Bolsonaro. O Bolsonaro sozinho tem mais seguidores do que todos os seus adversários somados, né? Então, isso, claro, ele é o presidente, tudo, mas isso talvez seja um indicativo interessante. Veja, eu não consigo acreditar no grande favoritismo de Lula, aquele que é, além de ex-presidiário, uma pessoa que não pode sair nas ruas, nem no Nordeste. Por que Lula não está desfilando no Nordeste para expor a sua tremenda popularidade ao Brasil e intimidar os seus adversários? Por que isso não está acontecendo? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque soa muito estranho alguém que tem um grau de favoritismo dele, segundo pesquisas, e está enclausurado. Está negociando acordos de bastidores com os velhos monstros do pântano aí da política, né? Então isso tudo é muito suspeito. Sobre a questão do Moro, eu já disse antes, repito, é alguém que me parece que por recall em relação à Lava Jato tem mais peso sim do que todos esses outros somados na terceira via. Falar em Dória, tudo isso é brincadeira, né? Dória não é eleito nem para síndico do próprio prédio hoje em dia. Então, o Moro tem sim algum tipo de recall, né? Agora, o problema é o seguinte, a pergunta que o Moro tem que se fazer, na essência, é se ele vai disputar um Senado pelo Paraná, onde ele tem grandes chances de se tornar um senador aí, mostrar ao que veio, inclusive, seu pensamento político, que é pouco conhecido, é muito esfinge até hoje, ou se ele vai ser aquele que vai contribuir bastante para a volta do Lula ao poder, aí sim, porque ele tira mais votos de Bolsonaro do que de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele poderia, então, estar contribuindo de alguma maneira para a volta do Lula ao poder. O Sérgio Moro quer dormir com essa consciência aí? Vai estar tranquila? Meu caro Fábio Piperno, tem um dado aqui interessante. Aliás, a análise completa dessa pesquisa foi feita pelo cientista Antônio Lavareda, que inclusive me mandou aqui um dado que eu acho que é interessante da gente discutir, que eu acho que é o que gira em torno da eleição presidencial, que a gente já debateu inclusive aqui no 3 em 1, que é a questão econômica. Existe um questionário nessa pesquisa que perguntou justamente se a economia no Brasil está no caminho certo ou não. E aí tem uma piora para o governo, porque nós temos aqui, no mês passado, eram 64% aqueles que acreditavam que a economia não ia bem, não estava no caminho certo. Esse número cresceu para 67%. E aqueles que achavam que a economia ia bem, também caiu. Esse é o principal fator de preocupação do governo, Piperno? Paulo, sem dúvida, é um dos principais, porque dificilmente um governo se reelege com economia ruim. Então,
As consultorias e grandes bancos apontam para um PIB muito pequeno ou até mesmo abaixo de zero para 2022, ou seja, há uma nuvem de recessão no ar. A inflação talvez feche esse ano em 2 dígitos, isso também é preocupante. Anteontem a Anfávia divulgou o balanço das vendas do mês de outubro e foi o pior outubro em 16 anos. Apenas 150 mil veículos comercializados. Então, ou seja, os indicadores da economia, e aqui não estou nem, enfim, discutindo quem tem culpa e quem não tem, a gente já falou muito sobre isso nos últimos tempos, mas o fato é que o conjunto dos indicadores econômicos, ele não é, nesse momento, pelo menos, muito favorável ao governo. É claro que pode mudar, enfim, pode acontecer algo no primeiro semestre do ano que vem que surpreenda a todos. Agora, o Lavareda sempre foi alguém muito sensato e, sobretudo, um grande leitor de pesquisas. Conhece isso como essa arte, como poucos aqui no Brasil. E certamente chamou a atenção do Lavareda algo que também me impressionou um pouco nessa pesquisa, que é o fato de que Ciro Gomes, um candidato que ficou em terceiro lugar na eleição de 2018, com 12%, no cenário sem o Sérgio Moro, ele já atinge 11%. Ou seja, muito próximo daquilo que foi a votação dele há 3 anos. Se o Ciro Gomes conseguir entrar nessa campanha de fato no começo do ano que vem, com 2 dígitos aí de preferência, é claro que ele se torna um candidato mais competitivo até pelo poder de sedução. E a gente já falou muito aqui sobre esse fator Ciro, que hoje é um candidato um pouco esquecido por alguns setores, mas na verdade Ciro Gomes sabe que não consegue mais crescer à esquerda, porque esse espaço está tomado pelo Lula. O que o Ciro Gomes fez nos últimos meses? Ele tentou cooptar o Datena, participou, aliás, de inúmeros programas do Datena, até ensaiaram uma chapa. Isso acabou sendo frustrado, porque o Datena vai agora para o PSD e não mais para o novo partido. Ele anda conversando com a ACM Neto, ele anda conversando com gente do PSD, com gente do PSB, ou seja, ele está, inclusive, buscando esses apoios nesse setor de centro-direita, nesse setor mais, enfim, moderado, porque sabe que a esquerda não cresce mais. E aí, será que ele vai, de novo, ter como teto esses 11%, 12%, ou dessa vez ele vai, de fato, conseguir cooptar algum setor moderado que não queira nem Bolsonaro e nem Lula? Essa é uma das perguntas que a gente ainda não sabe qual é a resposta. Deixa eu trazer aqui um tweet de última hora, aliás, últimos minutos aqui. Sabem de quem acabou de twittar? Sérgio Moro. Vou ler aqui para você, meu caro Rodrigo Constantino. Sérgio Moro diz o seguinte, ó, uma bela foto de um posto de gasolina com a gasolina a mais de R$7. Sérgio Moro diz o seguinte, acabou de twittar, gente. Ele diz, olha, aumentar o Auxílio Brasil e o Bolsa Família é ótimo. Furar o teto de gastos, aumentar os juros e a inflação, dar calote em professores, tudo isso é péssimo. É preciso ter responsabilidade fiscal, meu caro Jorge Serrão. Chama o VAR nesse tweet para mim, Serrão, por favor. Vou ter que chamar o VAR, porque esse tweet aí não foi originariamente escrito pelo Sérgio Moro. Esse é aquele tweetzinho feito pelo marqueteiro da campanha do Podemos. Parabéns pelo marqueteiro ter escrito algo tão imbecil como o que está nesse tweet. Vamos aguardar um pouquinho, porque os indicadores reais da economia produtiva e não especulativa vão mostrar que ela vai bombar. Não acredito em opinião de banqueiro. O banqueiro, o objetivo dele, toda opinião que ele dá é para detonar o presidente da República, porque os banqueiros não estão satisfeitos com a gestão Jair Bolsonaro. Bolsonaro baixou muito juros e os banqueiros não gostaram disso, rentistas odiaram. Então, conseguiram até por pressão de mercado botar os juros até num valorzinho que agora está bacana para eles ganharem dinheiro como sempre ganharam. Mas opinião de banqueiro não vale. Quero ver a opinião do mundo real. Quero ver a opinião dos produtores que têm cooperativas de crédito, das fintechs que estão bombando no país, crescendo cada vez mais, passando, inclusive,
desses nossos bancos incompetentes que só sabem viver de juro alto e rolagem da dívida pública. Eles não contribuem para a produção no Brasil. E o Brasil precisa se tornar um país capitalista e vários brasileiros do bem e de bem estão investindo para essa mudança. Então, temos que aguardar o desempenho da economia, porque a economia bombando ou não é o que será decisiva para a vitória ou derrota de Jair Bolsonaro. O atual presidente, vamos repetir e deixar bem claro, só será um candidato viável à reeleição se 1, a economia bombar. 2, se a população tiver a percepção de que essa economia está bombando. Porque, pelo noticiário negativista atual que temos aí, o Brasil está indo para o inferno. Só que quem analisa a economia de verdade sabe que isso não bate com a realidade. Então, guerra de narrativa. Guerra de narrativa é sempre inconclusiva. Sobre Moro, escrevi lá meu artiguinho hoje no site da Jovem Pan, fazendo uma análise SWOT sobre os principais candidatos à presidência da República. Análise SWOT é o quê? Força, fraqueza, oportunidades e ameaças a esses candidatos. Fiz lá um resuminho mostrando que Sérgio Moro, por exemplo, é um candidato inviável. Ele provavelmente será candidato ao Senado, não à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva, isso eu nem botei no artigo, mas eu falo aqui. Não acredito na candidatura de Lula. Eu acho que ele está só se apresentando para manter a chama de seu partido viva. Mas Lula e o PT foram os desmoralizadores da honradez. E quem não tem honra, não tem condição política de ter uma candidatura presidenciável viável. Então vamos aguardar, muita coisa ainda vai acontecer. Agora, pelo amor de Deus, pesquisa que houve 1.000 pessoas num país de 100 milhões de eleitores e 213 milhões de habitantes, tá de brincanagem comigo. Serrão, vamos colocar então essa pesquisa para verificar quais foram os resultados. Agora a nossa produção separou para a gente algumas imagens para a gente exibir aqui para você que nos acompanha ao vivo nesta quarta-feira aqui na nossa Jovem Pan News. Coloca para mim, por favor, produção, os resultados. Então nós temos aí a pesquisa com Lula na frente, né, na dianteira aí com 42%, em seguida o presidente Jair Bolsonaro com 28%, Ciro Gomes aparece com 11%, João Dória com 4%, Mandetta com os seus 3%, aí depois do Mandetta nós temos outros candidatos, certo, produção? Pode passar para a próxima para mim, por favor. Somente essa? Bom, tá aí, esse é o cenário que não coloca o ex-juiz Sérgio Moro justamente na disputa presidencial. Quando ele aparece, ele tem cerca de 8%, 9%. Agora, eu quero saber da nossa Bruna Torlai o seguinte: o Jair Paz e Amor entrou em cena há mais ou menos uns 2 meses. Aquele Jair mais calmo, que não está, enfim, entrando em tantos atritos assim. O resultado da pesquisa mostra que a rejeição dele se manteve. E aí, a gente pode esperar um Jair Bolsonaro diferente daqui para frente ou ele vai manter essa estratégia? Olha, Paulo, eu não vejo Jair Paz e Amor. Eu vejo alguém que apanhou tanto que cansou, que se excedeu, né, foi imprudente e acabou sendo obrigado a reconhecer que estava errando e voltou atrás na maneira de se comunicar. Por exemplo, esse último discurso que ele fez ali, naquela convenção sobre o clima, que foi um gesto diplomático, etc. Isso jamais ele faria, talvez, ano passado, né? Então, eu acho que o que a gente vê não é uma mudança na essência, não. São algumas... o Bolsonaro, digamos assim, pela primeira vez, ele se convenceu de que é preciso segurar o freio em alguns momentos, mas eu não vejo Jair Paz e Amor, não. A rejeição a Bolsonaro, ela é alta. Só que o Bolsonaro não tem só rejeição, ele tem aprovação também. Ele tem uma base forte. É um caso parecido com o do Lula. O Lula também ele tem as duas coisas. Ele tem muita rejeição. Aliás, queria ver na pesquisa a rejeição do Lula, nunca aparece, né? Eu fico sempre curiosa. Além dele ter aí as intenções de voto. A gente tem que sempre analisar as duas coisas, né? Ao contrário de outros candidatos, que têm no máximo pouquíssimas intenções de voto e muita rejeição, né? Como acho que
costuma ser o caso do Dória. Agora, o que eu gostaria de comentar foi a fala do Piperno sobre o Ciro Gomes. Eu acho engraçadíssimo quando alguém aposta no Ciro Gomes, né? Sempre tem alguém que aposta no Ciro Gomes. E a pessoa sempre erra, porque ele sempre fica para trás. No dia 15 de outubro, já faz quase metade, faz mais de 15 dias, na minha coluna para Jovem Pan, eu vou ler só o título e o subtítulo para o Piperno, tá? Porque vai ser a minha resposta ao que ele falou sobre o Ciro Gomes. O título é o seguinte: inepto, Ciro Gomes não vê o bonde passar, é abandonado pela esquerda e tende a apelar para a terceira via. Subtítulo: a habilidade política maior, que é o senso de aproveitar o momento oportuno, a hora certa de agir, escapa ao maior anticandidato à presidência da República. Então, acho que enquanto Ciro Gomes não entender que a essência da política é o tal do kairos em grego, né, que é captar o momento oportuno, que foi o que fez Bolsonaro em 2018, e é o que o Lula vai tentar, de qualquer jeito, fazer ano que vem. Enquanto ele não aprender isso, ele vai ser, no máximo, aquele terceiro lugar, né? Aquele que se desespera para, no máximo, disputar o bronze, com muita sorte. Piperno, você foi citado, então. Vai lá. Não, eu não disse que o Ciro Gomes vai ganhar a eleição, e disse também já várias vezes aqui que uma coisa que o Ciro Gomes, dessa vez pelo menos, ele tem a exata noção, é que o espaço para ele, a esquerda, já está totalmente bloqueado. Até diferente de 2018. Porque em 2018, Ciro Gomes, ele disputava esse espaço contra Fernando Haddad, que era um neófito em eleições presidenciais. Foi a primeira do Ciro e partiu com 1%. E o Ciro Gomes perdeu, né? Então, ele entendeu que não dá para brigar mais à esquerda, principalmente porque tem alguém que é muito maior que ele, que é o Lula. Imagina o Ciro Gomes. Atrasado, Piperno. O Ciro está sempre atrasado. 2018 foi o ano de falar com o eleitorado conservador. Ele está fazendo isso agora. Então, por ano que vem já foi. O Bolsonaro já pegou esse bonde. Ele perdeu o bonde de novo. Ele tentou entrar no bonde da esquerda, quando ele poderia se apresentar aí como alguém, uma alternativa ao Lula, ele estava lá de capacho do Lula, em vez de se apresentar como conservador. Aí quando cabia falar ao eleitorado... Não, eu estou falando isso antes. Então, em 18 ele brigou com o Lula para se apresentar como esquerda. O problema é que em 18, o que estava em voga era: queremos alguém que vá contra o establishment. E o Ciro Gomes perdeu esse bonde. E agora ele quer falar com o eleitorado conservador, quando agora o conservador já tem uma liderança. Então já era. Pera lá, ele não quer falar com o eleitorado. Ele não quer falar com o eleitorado. Veja, uma coisa é o eleitorado Bolsonaro, outra coisa é o eleitorado, o eleitorado moderado, o moderado de direita. É esse que ele está procurando, e esse o Bolsonaro esse eleitorado não cai na conversa do Ciro. O jeito moderado de direita vai votar no Ciro Gomes em vez de votar no Bolsonaro. Quer dizer, por exemplo, Tereza Cristina, o Tucano, Paulo Guedes e companhia. O Tucano que votou no Bolsonaro, mas não vota no Ciro. O Tucano que votou no Bolsonaro em 2018, talvez ele vote no Ciro. Vota no Moro ou vota no Dória, não vota no Ciro. Não vota no Ciro. O Ciro, obviamente, ele não está mirando nem o eleitor do Lula, nem o eleitor do Bolsonaro. E nem o eleitor Bolsonaro. O desgaste do PT é tão gigantesco, a desmoralização do PT é tão grande, que eu aposto: Ciro Gomes rouba votos do PT. Se tem alguém que pode crescer à esquerda, por incrível que pareça, é o Ciro Gomes. Mas ele não quer mais. Porque o PT não vai crescer. Mas ele não quer mais, ele quer. Você sabe que hoje ele é quem não mais bate no Lula. O Ciro Gomes, toda hora, ele abre a boca para bater no Lula. A estratégia correta. A estratégia correta. Se vai dar agora, certo ou não. Vocês mesmo analisando e Ciro Gomes maneira, tem apoio dos chineses, hein? Esse dinheiro chinês é poderoso. O Ciro Gomes é o único que bate 2 dígitos hoje, né? Se a pesquisa for verdade... Segundo o que a pesquisa está elencando, é o único que bate 2 dígitos, não é, Constantino? É o que eu estou dizendo, ele é o mais viável para a esquerda hoje. O Ciro Gomes, ele tem um recall, né? Ele é conhecido no meio da política, porque ele está fazendo esse jogo oportunista dele há muito tempo, sambando e mudando de partido, de camisa, de roupagem ideológica, mais do que qualquer coisa. Mas sempre mantendo a essência turbulenta. O Bolsonaro já passou por vários partidos. Muito mais do que a gente precisa fazer essa continha.
E o problema é o seguinte, né? Eu até concordo com o Serrão, aliás, recentemente, numa live, acho que com o Leonardo Sakamoto, o próprio Lula já considerou a hipótese de não sair candidato, de ser cabo eleitoral de algum petista, né? Então, a coisa tá ficando cada vez mais afunilada, Paulo, para antibolsonaristas histéricos e bolsonaristas, ou aqueles que têm críticas e enxergam defeitos em Bolsonaro, mas sabem que Bolsonaro não é um líder da extrema-direita da Coreia do Norte brasileira. Então, qualquer um que enxerga o que está acontecendo, falar Ciro Gomes bancar o moderado perto desse governo do Bolsonaro é uma piada de mau gosto. E o Bolsonaro é muito mais moderado que Ciro Gomes. Então, assim, nada disso cola. Agora, o Bolsonaro consegue fazer milagres. Ele faz a esquerda, que é ateísta, ir à igreja, ir à missa. Ele faz ONG tacar fogo na floresta. Ele faz maconheiro reclamar de remédio, exigir o teste de ouro da ciência para um remédio, né? Ele está fazendo agora até mesmo o sindicato ir contra a dificuldade maior de demitir alguém, né? Com a portaria nova do governo, os sindicatos estão irritados porque é o governo Bolsonaro, dizendo, não, nada disso, tem que poder demitir mais fácil. O mundo está louco, porque ficou dividido entre isso, anti-bolsonaristas incoerentes, histéricos, amalucados, né, com um projeto de poder e sem nenhum projeto de nação, e do outro lado, bolsonaristas, conservadores, liberais que enxergam defeitos no governo, virtudes, né, e vão pesar com muita tranquilidade isso que aí está e todo esse restante aí que é para lá de hipócrita e não tem nenhum projeto de nação e quer apenas pegar o poder de volta. Bruna. Só queria colocar mais um item na listinha muito boa do Constantino. O Bolsonaro faz até petista votar contra a revisão da PEC do teto, que foi o maior, assim, o motivo de maior histeria em 2016. Bolsonaro fez petista votar contra o marco do saneamento. Vegano, hein? Não esqueça dos veganos reclamando do preço da carne. Isso. É uma coisa incrível. Não, o Bolsonaro faz uma série de milagres. Por exemplo, encontrar relação entre a vacina da Covid e a AIDS. Esse foi um milagre errado, tanto. Piperno, Não, ele leu equivocadamente uma matéria errada. Não vamos baixar o nível, É exatamente o que ele fez. Não vamos baixar o nível, Piperno. O sujeito público não merece isso. minimamente responsável, que não fosse tão cafajeste e negacionista, não teria feito isso. Ou pelo menos tivesse uma assessoria minimamente competente. Fala, presidente, pelo amor de Deus, isso não. Agora, ele faz outros milagres. Pibinho, né? Dólar a quase 6, pandemia, gasolina a 7. Pandemia. Tem uma pandemia aí. Calote tem uma imprecatório. por aí. Ele faz bastante milagre.